Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Vou te levar lá fora. Vou te levar lá fora da comunidade, vou te levar lá fora da favela. Amado irmão, como? Sabido? Amém. Glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância. Amém. E o seu nome? Amém. Inocência. Mateus, evangelista. Aqui é a casa. Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, Posso entrar na tua casa? vamos entrar na casa do nosso amigo. Sabido. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem fogão a brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. De Deus esteja sobre você. Quero fazer um pedido. Ajude o pastor Alecrim a fazer o programa O Evangelista. Sabe como? Compartilha o nosso programa com todos os seus contatos, do Brasil, fora do Brasil, tá bom? Por quê? Porque o programa O Evangelista, nós temos uma missão: fazer discípulos, evangelizar as nações, promover a ação social, tá bom? Então me ajuda, compartilha o nosso programa com todos os seus contatos aí da sua rede social, tá bom? Eu até te agradeço. Quero dizer também que o programa O Evangelista está aqui na TV Meteoro, de segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã, ok? Eu quero contar com a sua audiência, com a sua participação. Você pode participar do nosso programa ligando no decorrer do nosso programa no seguinte telefone, anote aí, 21 96867 1550. Vou repetir, 21 96867 1550. Se você estiver fora do Brasil, você vai acrescentar aí 55 21 96867 1550 e você participa diretamente aqui do nosso programa, tá bom? Se você quiser orar aqui no momento de intercessão pelas nações, liga, combina com o pastor Alecrim, tá bom? Se a sua ligação entrar antes do momento da oração, você então poderá participar orando pelas nações. É só ligar 21 96867 1550, é o WhatsApp da TV Meteoro, tá bom? Você também pode participar ofertando para o Ministério Paixão pelas Almas. É o nosso projeto onde nós procuramos fazer a obra missionária, ajudar pessoas que precisam de um socorro. Está aí na tela, está aqui ó, no cantinho aqui, o nosso QR Code, onde você, se desejar voluntariamente, e eu peço a sua oferta para atender às demandas do Ministério Paixão pelas Almas, tá bom? Está aí o nosso QR Code e você então pode voluntariamente, se assim desejar, ofertar para o Ministério Paixão pelas Almas. Então, através do nosso QR Code, você poderá ofertar. E eu já antecipadamente agradeço sua oferta generosa e liberal também. Nosso programa, nós temos aqui o nosso versículo de ouro, é o meu combustível. Essa palavra do Senhor Jesus me ajuda tremendamente para que eu tenha uma consciência de discípulo, para que eu tenha consciência da obra que precisa ser realizada, que é a evangelização do mundo. Eu tenho pressa em evangelizar o mundo. Eu tenho pressa. Por isso eu estou aqui na internet. Porque a internet, aonde tiver um ponto de internet no mundo, em muitos países do mundo já tem internet, em muitos lugares do Brasil tem internet. Então, você compartilha o nosso programa e a gente pode chegar lá com a mensagem do Evangelho. Porque o nosso versículo de ouro é a palavra do Senhor Jesus. Mateus 24, verso 14,
que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vai ser assim, vai ser desse jeito. É só o evangelho alcançar todas as nações que o Senhor Jesus vai voltar. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, o privilégio que eu tenho, que você tem, de ser participante do evangelho, levando a mensagem do evangelho, que é a maior mensagem, é a mensagem mais poderosa que existe neste mundo, que é a mensagem do evangelho. Já pensou? Eu e você levando, contribuindo, fazendo a nossa parte, porque os discípulos, quem é discípulo, tem parte na expansão do reino, em levar a mensagem. É a nossa parte, pregar, ensinar, testemunhar. É o que nós podemos fazer. E para isso nós temos o Espírito Santo de Deus todos os dias com a gente, inspirando, dando sabedoria, dando capacidade, dando oportunidade, abrindo portas, trazendo pessoas até a gente, ou nos levando até pessoas para pregar o evangelho. É bem sabido que tem muita gente que não está nem aí para o evangelho. Vou falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, não se escandalize. O problema dele é com ele mesmo. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós temos que pregar. O Senhor Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque lá no Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu sobre pedregais, outra caiu sobre lugares difíceis, solos difíceis, mas tem semente que caiu em boa terra. Tá vendo? 3 caíram lá num terreno lá e não prosperaram. Mas uma caiu em lugar fértil. 25%. Significa dizer, se você pregar para 4 pessoas, uma vai rejeitar, uma vai dar desculpa, outra vai dizer, tô nem aí, mas uma vai aceitar. É desse jeito, irmão, desse jeito, irmã. A nossa parte, como discípulo, é obedecer, nos preparando como discípulo, desenvolvendo a atividade de um discípulo, que é pregar, ensinar, testemunhar, e aí cada um toma a sua decisão, faz a sua escolha. E o mundo inteiro está fazendo a sua escolha. Em muitas partes do nosso mundo tem lá os ceifeiros, os pregadores, os discípulos. São poucos. Na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país. Em outros países são poucos, mas o evangelho tem que ser pregado. É o projeto de Deus, não tem outro projeto. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Saiba você, meu querido irmão, que, apesar dessa palavra do Senhor Jesus, e durante o ministério do Senhor Jesus, o inimigo do homem, que é Satanás, o diabo, ele tentou parar Jesus, ele tentou parar o apóstolo Paulo, ele tentou parar o apóstolo Pedro, e ele tenta parar o pastor Roberto Alecrim e todo aquele que, como discípulo, quer fazer a obra, mas ele não vai conseguir parar. Quando, lá na cruz, o Senhor Jesus estava lá na cruz, ele se manifestou com zombaria, com deboche, usando um dos que estavam ali crucificados. Na nossa linguagem aqui, né? Eis, tu não és o Cristo, o Filho de Deus? Você não fez tantos milagres, tantas curas? Salva-te a ti mesmo e a nós aqui também. O Senhor Jesus não deu nem conversa. E lá, perante o seu último suspiro, ele disse assim para Satanás, tudo está consumado, você perdeu a minha morte, a morte não vai ter poder sobre mim, porque daqui a 3 dias eu vou ressuscitar, arreda, cai fora. E o Senhor Jesus morreu ali, fisicamente, mas no 3º dia ressuscitou, foi visto pelas mulheres que seguiam Jesus, pelo apóstolo Pedro, André, Tiago, João. Depois ele foi visto por mais de 500 pessoas que testificaram que ele havia ressuscitado e vencido a morte. Então, é sabido que o diabo tenta parar, tenta cegar o entendimento do incrédulo para que ele não veja o poder do evangelho, a graça do evangelho, a luz do evangelho que está em Cristo Jesus, o qual ele, pelo seu sangue, me remiu de todos os meus pecados, me restaurou na presença do Pai, me abraçou como irmão e agora, segundo a palavra de Deus, diz assim, e a todos os que creem em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, qual, a saber, não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram
da vontade de Deus, ouvi o Evangelho, fui criado no Evangelho, graças a Deus, fui criado numa igreja que tinha Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e eu, né, já com 21 anos de idade, fiz a escolha de aceitar Jesus, crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu me considero altamente privilegiado como discípulo, ser mensageiro do Evangelho. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu botei logo esse propósito no meu coração. Eu vou pregar o Evangelho, vou anunciar o meu Salvador, vou falar do plano da salvação para todo aquele que crê ser salvo, não ir para o inferno, mas ter o passaporte carimbado para o céu. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado no mundo todo, em testemunho a todas as nações, todas, sem exceção. Tribos precisam ser alcançadas. Os ribeirinhos, 1 milhão ali, na região da Amazônia, que precisam ser alcançados. Vilas, aldeias, aldeotas precisam ser alcançadas. Comunidades, as conhecidas favelas, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, lá onde ainda hoje não pode entrar você poder pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, vai entrar e vai transformar a nação, como, por exemplo, na Coreia, não pode entrar lá, né? Na China você não pode entrar, alguns lugares da Coreia, né? Coreia, principalmente Coreia do Norte, você não pode entrar para poder falar do Evangelho, ok? Você não pode entrar para poder falar do Evangelho. China, né? O seu governante lá não permite você entrar lá para poder pegar o Evangelho. Mas eu pergunto para você, você acha que nesses lugares aí não tem gente lá morrendo, mas pregando o Evangelho? É claro que tem. E vai continuar tendo. Pode ter a perseguição que for aqui, ó, Venezuela, tentando impedir, né? Lei aqui no Congresso para não ter Bíblia nas escolas, não poder evangelizar, são tudo um bando de gaiato tentando, né, sendo instrumento nas mãos do diabo para que o evangelho não seja pregado. Mas não adianta. É poder de Deus. E tem os discípulos do Senhor Jesus que amam a Deus, não amam a sua própria vida, como o apóstolo Paulo. Tentaram parar o apóstolo Paulo. Conseguiram, chicotearam, bateram, prisão, tapa, né? E conseguiram parar o apóstolo Paulo? Não conseguiram. Perseguiram, maltrataram. Conseguiram parar? Não pararam. Mataram Paulo? Mataram. Silenciaram os pregadores? Não. Tem outros. Mataram o Senhor Jesus. Pararam com a mensagem do Evangelho? Não. Ele já tinha preparado 12. É por isso que nós temos que fazer discípulos. Que mata um, levanta outro. Mata dois, levanta 5, 6. Não adianta. Não adianta. A melhor coisa que as pessoas fazem é ouvir e analisar. Se quiser aceitar, aceita. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ter sua vida transformada pelo poder de Deus. Vai ver milagre na sua vida. O primeiro milagre é na vida daquele que se converte. É o primeiro milagre que ele vai ver. Por quê? Ele deixa de ser um miserável pecador, uma vida miserável, uma vida sem paz, uma vida sem alegria, uma vida sem sentido. Quando ele ouve o Evangelho e se converte, aí ele tem uma outra visão, tem uma outra percepção, tem um outro entendimento. Isto só acontece quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta correr para qualquer religião. Toda religião é boa, toda religião fala de Deus. Ok. Essa aí é a desculpa de milhares que não querem andar na verdade, andar na luz, andar em Cristo. Eu tenho a minha escolha, eu tenho a minha decisão, eu tenho a minha religião. Ok, você é livre para escolher. Eu entendo e respeito, mas só uma perguntinha. O que você hoje abraçou para a sua fé te dá certeza da vida eterna? Porque eu só conheço um que dá a vida eterna, perdoa pecado, que restaura na presença de Deus, que reconcilia você com Deus. Sabe quem é? Igreja Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Pastor, Padre, Pai de Santo, Cartomante, Guru, Espiritismo, Macumbaria, Catolicismo. Só conheço um que dá a vida eterna, que perdoa pecado, que derramou sangue para lavar a mim e a você de todo dele. Já ouviu falar dele? É que eu falo aqui, Yeshua, Jesus Cristo. Aquele que Deus, de uma forma sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, aquele que nasceu em Belém, aquele que foi profetizado aproximadamente 700 anos da sua vinda pelo profeta Isaías. Aquele que, quando nasceu lá em Belém, os pastores que estavam no campo guardando o rebanho receberam uma visita sobrenatural. Apareceu um exército no céu e disseram assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Que hoje, na cidade de Davi, falando aos pastores que estavam lá no campo, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Só Jesus Cristo salva, só Ele. Então,
Meu irmão, minha irmã, você que já teve uma experiência de conversão verdadeiramente a Jesus Cristo, você que não está brincando com Deus, tentando brincar com Deus, você que sabe perfeitamente o que mudou na sua vida quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus e você comprometido com o Senhor Jesus verdadeiramente, você sabe que a mensagem do Evangelho é a que vai transformar pessoas. Não vai transformar o mundo todo, porque o mundo todo não quer Jesus. Rejeita deliberadamente, conforme eu já disse aqui, problema de cada um. Mas eu me alegro, como diz lá o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 15 até o verso 23. Eu recomendo você, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, leia, medite nesse texto. Veja quantas vezes o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Ganhar os judeus. Eu me faço de tudo para ganhar os brasileiros, os meus conterrâneos. Eu me faço de fraco às vezes para ganhar o fraco, debaixo da lei de Cristo. E lá no final, no verso 23, ele vai dizer assim, eu faço tudo isso para ser participante do Evangelho. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer melhor, conhecer mais profundamente este Evangelho da graça de Deus, coisa poderosa. Por isso que o programa O Evangelista tem, em Mateus capítulo 24, verso 14, eu tenho esse versículo como meu combustível. Este Evangelho do Rei será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o que dia glorioso que será para os que estiverem à direita do Senhor. Dia triste e terrível para os que estiverem. Então, saiba, meu amado irmão, que o programa O Evangelista tem essa visão. Estou focado em pregar o Evangelho. Eu uso a internet, não é para ensinar ninguém a fazer bomba, fazer mal, criar fake news. Eu uso a internet para expandir para todo mundo a mensagem do Evangelho. Me ajuda? Participa junto comigo, ok? Muito bem. Nós temos aqui no nosso programa o nosso GeoAtlas aqui. Isso, GeoAtlas. Ó, nações, suas respectivas bandeiras. Hoje é dia de orarmos pelas nações com a letra M. Acho que tem nação aqui que você nunca ouviu falar, mas existe. Tem gente lá. Tem pecadores lá. E ele vai salvar. Mas tem nessas nações, vão cantar aquela musiquinha assim para os pregadores do Evangelho. Tô nem aí, tô nem aí. Vão ouvir o Evangelho, vão rir, vão zombar, vão debochar, vão escarnecer, vão perseguir, vão prender, vão matar, ok? Tranquilo, faz parte. Mas aquela nação vai ser alcançada. Pessoas que ouvirem e crerem serão salvas. Os que ouvirem e rejeitarem serão lançados no lago de fogo. O Evangelho é simples, não tem complicação. Creu, salvo. Rejeitou, perdido. E é uma PT. Sabe o que é uma PT? Partido dos Trabalhadores. É perda total, ok? Então, hoje, vamos orar aqui pelas nações com a letra M. E se você quiser participar desse momento, eu dou oportunidade para você. Liga no nosso programa 21 96867 1550. Ah, pastor Icrim, eu quero orar pelas nações, tá bom? Liga, a gente combina e você ora junto comigo pelas nações. Então, hoje vamos orar pelas nações com a letra M. São as seguintes nações. Macedônia. No vídeo que nós vamos passar daqui a pouquinho, o reverendo Benilton vai falar que na Macedônia, você vai ouvir daqui a pouquinho, no relato aí, que o reverendo Benil vai estar falando sobre a Macedônia, eu vou deixar para ele dar o dado estatístico, tá bom? Madagascar. Sabe quem está lá em Madagascar pregando o Evangelho? Será que tem gente lá pregando o Evangelho? Em Madagascar, será que tem? Conforme diz o pastor Lerte França, Madagascar fica aonde o Judas perdeu as meias. É para lá de onde o Judas perdeu as botas. Sabe quem está lá? Fernando Basso, missionário, com a sua esposa, seus filhos e seu grupo de discípulos pregando o Evangelho, educando centenas de crianças. Eu vou até pedir meu diretor, eu não escalei hoje no vídeo não, para colocar o vídeo lá de Madagascar, o missionário Fernando Basso. Se der tempo, ele vai colocar aí, você vai ver a quantidade de crianças que são sustentadas com comida e com a palavra de Deus, com louvores a Deus. Madagascar, tá aqui, ó. Madagascar, longe pra caramba, mas tem brasileiro lá, tem missionário lá, tem ceifeiros lá. Alguém está sustentando ele lá. Eu sei quem está sustentando lá. Primeiramente, Deus. O ministério do pastor Lerte França tá lá, vai passar daqui a pouquinho. Meu diretor está confirmando aí, ó, que vai passar
o vídeo de Madagascar. Está aqui, ó. Macedônia, Madagascar, Malásia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Maurício, Mauritânia, México, um dos países mais violentos do mundo por causa de narcotráfico de gente e de drogas, México, Mianmar, Moçambique. Sabe quem está lá em Moçambique? Pastor Paulo Balango, pastor Remígio, que estaria participando do nosso programa hoje, mas mandou uma mensagem: pastor Alecrim, não vou participar, estou com uma dificuldade aqui no Rio de Janeiro. Ele estava em Taubaté, já está no Rio de Janeiro, mandou uma mensagem: pastor Alecrim, me desculpa, não vou poder participar. Não tem problema nenhum, é o nosso cooperador, mas teve uma dificuldade. Estamos aqui tentando cobrir a presença do pastor Remígio. Estamos aqui, né, fazendo a parte que ele estaria fazendo. Estamos aqui, Moçambique, pastor Paulo Balango, pastor Remígio. O ano passado, sabe quem esteve lá? Sabe quem esteve lá em Moçambique? Pastor Ailton Donizete, lá da Igreja Internacional da Graça de Deus, num bairro lá em Taubaté. Ele esteve em Moçambique com a irmã Fátima. Veja a abertura do nosso programa, que ele está lá com a irmã Fátima. Dá uma olhadinha por onde ele andou lá em Moçambique e em muitos outros lugares, pregando em igreja, pregando em aldeia. Eita, missionário porreta, obediente, pastor Ailton Donizete, advogado, em Taubaté, com a sua esposa, irmão, mas levando o evangelho, pregando a palavra. Donizete, irmã Fátima, esse ano já esteve no Quênia. Eu tenho um vídeo dele que ele mandou para mim lá do Quênia. Já pensou? É isso que a gente faz aqui, cafezinho na igreja, sozinho, reuniãozinha. Tem espaço aqui não. Perdoa, tá? Mas programa evangelista é fazer discípulos, evangelizar as nações, promover ação social, tá bom? Então, falta falar Moldávia, Mongólia. Se alguma dessas nações aqui tem gente assistindo o programa evangelista, entre em contato com o pastor Alecrim para dar notícia aí do seu país, onde você está. 21, vai aparecer o telefone aí depois, 21 9 84 16 53 29. Brasil. Fora do Brasil, coloca o 55, tá bom? 55 21 9 846 53 29. Então vamos orar? Pai, amado e querido, que está no céu, que enviou o seu Filho, Yeshua, Jesus Cristo, para ser o Salvador de todo aquele que crê. Sim, Senhor, é dessa forma. O Evangelho é para quem crê. Tem que ser pregado em todo mundo, para todas as pessoas, mas a garantia da salvação é somente para crer. E eu quero pedir a Ti, como o Senhor Jesus ensinou, em obediência, eu oro e peço a Ti que o Senhor envie ceifeiros para as nações que ainda precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. O Senhor sabe quais são essas nações. Envia o ceifeiro. Concede, ó Deus, todo o dinheiro necessário para que eles sejam sustentados nessas nações, de forma digna, de forma, ó Deus, que não haja necessidade deles padecerem, sofrerem alguma coisa por falta do recurso. Dá recurso em abundância, porque o teu povo aqui na terra tem muito dinheiro. Teu povo tem dinheiro para sustentar todos os missionários, para alcançar todas as nações. Eu tenho certeza de que todo o dinheiro necessário para evangelizar as nações está nas mãos de teus. Então, mova os corações para que ofertem para o Ministério Paixão pelas Almas, ofertem para as juntas batistas, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Congregacional e todas as missões, todas as comunidades que estão envolvidas verdadeiramente em alcançar não somente o Brasil, mas as demais nações também. Dá o recurso para cada uma dessas juntas missionárias. Envia ceifeiro. Eu peço, Deus, a tua bênção, que o Senhor se manifeste operando milagres no decorrer dessa oração. Cura de toda sorte de enfermidade. Libertação de toda hoste demoníaca que está aprisionando o meu ouvinte. Para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Porque é no nome dele que eu oro. É no nome dele que eu agradeço. É no nome dele que eu peço. Em obediência à tua palavra. Ouve, responde, envia, abençoa. Ora-te com ações de graças em nome. Amém? Amém. Vamos hoje aos nossos 2 vídeos missionários. Preste muita atenção. Muito se fala por paz, muito se fala por amor, muito se fala daqueles que andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido.
perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Muito se fala por paz, muito se fala por amor, muito se fala daqueles que andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz ao aflito, paz ao ferido, paz às famílias, é Jesus Cristo. Paz e alegria pelas cidades, tua justiça é liberdade. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o espanhol fala? Pensa, vem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então, temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, então como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. Então, é um continente pós-cristão, onde a depressão é o maior mal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho,
acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus, precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, não só na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência, que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, estratégia, como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos, e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima, e mais a igreja católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chama a nossa atenção é eles falarem, tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ter um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Né? Evangelizar, ou um tempo que eu vou orar, um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho mesmo, vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas. Estamos retornando com o programa O Evangelista. Quero dizer para você que o programa O Evangelista, de segunda a sexta, 11 horas,
está aqui na TV Meteoro. Eu peço a você, mais uma vez, compartilhe o nosso programa com todos os seus contatos, porque o nosso objetivo é fazer discípulos, evangelizar as nações, promover a ação social, tá bom? Quero pedir a você também que oferte para o Ministério Paixão pelas Almas. Tem aí na tela do nosso programa, tem aí o nosso QR Code, onde você voluntariamente poderá, se assim desejar fazer, atendendo o pedido do pastor Roberto, ofertar para o Ministério Paixão pelas Almas, ok? Bom, eu estava dizendo, né, na minha fala agora há pouco, sobre a Macedônia. E o reverendo Benilton dá uma informação no vídeo. Na Macedônia, não tem 1%, menos de 1% de cristãos na Macedônia. E não tem lá hoje um trabalho evangélico, ok? Fica então a informação. Muito bem, nesses minutos aqui, eu quero ler um texto bíblico, e nesse texto bíblico, ele nos dá uma noção exata de como foram as instruções do Senhor Jesus para os seus 12 discípulos, aos quais ele constituiu como apóstolos, mas a palavra do Senhor Jesus aqui é para os discípulos, os 12, que dentre os discípulos que ele já tinha, ele então selecionou 12. Preste atenção na narrativa. A narrativa, por si só, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, lê e meditar, você vai aprender muito, Basta ler, olhar o texto assim, de você olhar o texto, meditar no texto, pedir o Espírito Santo de Deus, me ajuda, me mostra, me dá entendimento. O texto fala da primeira vez em que os discípulos do Senhor Jesus, após lá Mateus capítulo 4, volta lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 17, quando o Senhor Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, depois lá no capítulo 9 ele vai chamar Mateus, depois outros discípulos vão se achegando a ele, e ele então agora aqui no capítulo 10, eu peço a você, preste atenção nessa narrativa, tá bom? Diz assim: e o Senhor Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. O Senhor Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, tá vendo aqui? Verso de número 5, o Senhor Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Jesus só enviou estes 12 discípulos depois que eles foram discipulados, se tornaram verdadeiramente discípulos. Aí, preparados, treinados, capacitados, já tinham ouvido muita coisa, já tinham visto vários milagres, já tinham constatado que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador. Então, depois disso, desse treinamento, desse chamado, desse discipulado, somente depois que o Senhor Jesus ensinou, doutrinou, capacitou, aí vem a primeira viagem missionária desses 12 discípulos. O que eu estou querendo te ensinar, meu irmão? Discipulado, discipulador, ensino. Agora vai fazer o que eu ensinei para vocês. Vai pregar, vai ensinar, vai testemunhar, vai expulsar demônios, vai curar pessoas. Foram liberados. E Jesus enviou os 12 discípulos e lhes ordenou, dizendo: não irei pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. E aí eu vou fechar aqui no verso de número 19 e 20. Preste muita atenção. Você que tem vergonha, você que tem medo, você que fica acanhado, preocupado. O que eu vou falar de Jesus? Preste atenção.
verso 19, o Senhor Jesus deixou bem claro para seus discípulos: olha, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ele vai falar através de... Então você é discípulo, passou pelo discipulado, né? Foi discipulado, não é isso? Então, aprendeu, já sabe da sua responsabilidade, sabe? É uma grande responsabilidade. A mensagem é poder. O nome que você carrega, o nome de Jesus, é poder. O que diz o hino do cantor cristão? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Leva, você vai levar o nome, Atos registra, que nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos Jesus, Filho de Deus, Salvador, aquele que somente ele, somente Jesus, é a prova do amor de Deus para com a humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 5, verso 8, registra o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, para com a humanidade, em que Cristo morreu por nós, sendo nós aí pecadores. Como pecadores que merecíamos e merecemos, é a condenação eterna, é o lago de fogo pela desobediência, pela rebeldia, pela transgressão, pela violência, pelo afastamento de Deus, que nos criou segundo sua imagem e semelhança, mas nós escolhemos pecar, ofender a esse Deus, transgredir, ofender seus ensinamentos, a sua face, pisar no seu amor, cuspir no seu amor, esbofetear o seu amor, rejeitar, zombar, debochar desse amor de Deus. Então, o que a humanidade merece? Inferno, fogo eterno, é o que a humanidade merece. Seria a justa recompensa, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Então, meu irmão, minha irmã, Mateus capítulo 10, está aqui a prova inequívoca da obra que os discípulos fizeram e que precisa ser feito por mim e por você. Hoje, se não há a quantidade necessária de discípulos no mundo todo, é culpa de quem? Deus? É culpa de quem? O diabo? Se você, meu irmão, minha irmã, não tem a mente de discípulo hoje, coração de discípulo, visão de discípulo, obediência de discípulo, a culpa não é de Deus, não é do diabo. Primeiramente, a culpa é sua. A Bíblia está aqui para te ensinar. O Espírito Santo está em você para te guiar em toda a verdade, trazer para você uma consciência de si. Depois, a culpa está sobre aqueles que estão sobre você, que não estão te ensinando, não te ensinaram a ser discípulo. Como disse o pastor Franco, estão te ensinando tanta coisa, né? Mas não estão te ensinando a ser discípulo. Fica o meu apelo, fica aqui a minha palavra: seja discípulo, viva, haja como discípulo do Senhor Jesus. Amém? Bem, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a estar aqui com Programa Evangelista e também desenvolvendo o Ministério Paixão pelas Almas. Quero agradecer ao Dr. Marcionil Muniz, advogado, está pronto para auxiliar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Se está precisando de um advogado, ligue para o Dr. Marcionil Muniz, telefone 21 2772 3458. Seu escritório fica na rua Conde Porto Alegre, 237, Grupo 02, ali no coração de Duque de Caxias, perto da estação do trem, em Duque de Caxias. Doutor Marcionil, muito obrigado. Doutor Marcionil, ele é membro, faz parte da liderança da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Anote o endereço para você visitar a nossa igreja. Rua Conde, Rua Voluntários da Pátria, 239, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias. Bem ali, pegadinho com a Unigran Rio. Também quero agradecer a Raquel Marindás. Foi minha ovelha lá em Paraty, é minha parceira missionária aqui no programa O Evangelista. Você vai viajar ali para aquela região da Costa Verde? Hospede-se em Paraty, na pousada Marindás. Anote o telefone: 24 3371 1369. 24 3371 1369. Eu pastoreei ali 1 ano e 5 meses, né? 1 ano e 5 meses lá na Igreja Batista da Ponte Branca, em Paraty. Quero mandar aqui os meus pêsames para a família da minha tia Rosa, querida tia Rosa. Que mulher de Deus. Mandar um abraço para a Eliette, a Iete, netos, toda a nossa parentela ali de Paraty, ali da Ponte Branca. Ontem tivemos a partida
vida para os céus da irmã Rosa. Quem me comunicou foi o pastor Érico Porto. Pastor Érico, muito obrigado por sua comunhão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Permitindo Deus, amanhã, se Deus permitir, vamos estar aqui na TV Meteoro com o programa O Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Posso ouvir o som no alto, ecoar salvação. Cristo veio a este mundo para trazer salvação. Cantam anjos lá no céu, glórias ao nascer do felizes anunciando salvação. Os humildes o adoram, Cristo traz salvação. Com os corações contritos querem ter salvação. Todo o céu louvando estar, dissipando a escuridão, anunciando a todo mundo salvação. A tristeza vai passando ao sentir salvação. Toda falta Ele perdoa ao nos dar salvação. Tudo consumado está, lá na cruz Jesus falou, ao morrer trazendo a todos salvação. As cadeias são quebradas no poder do Salvador. Novo dia vai surgindo, a esperança já